De volta aqui com o Jornal Gente para falar sobre uma reunião marcada para hoje. Governo Federal, Prefeitura, Estado de São Paulo vão falar sobre a Enel, a empresa que é a concessionária de energia elétrica na Grande São Paulo e que tem sofrido tantas críticas dos usuários, mas também do poder público. A repórter Maju Arruda Leite, repórter da Rádio Bandeirantes, fala conosco a respeito desse assunto. Quem que vai estar nessa reunião, Maju? Bom dia. Tudo bom, Thaís? Um bom dia a você, bom dia a todo mundo ligado aqui no Jornal Gente. Essa reunião vai acontecer hoje às 2h30 da tarde no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, com a presença, claro, do governador Tarcísio de Freitas, prefeito da capital, Ricardo Nunes, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Também estarão presentes nesse encontro a procuradora-geral do município, Luciana Nardi, e a procuradora-geral do estado, Inês Coimbra. Lembrando que essa reunião foi marcada depois de um encontro do governador e do prefeito de São Paulo em um evento aqui em São Paulo com o presidente Lula na última sexta-feira. Os dois chegaram a conversar rapidamente com o presidente Lula sobre a situação enfrentada aqui em São Paulo e a resposta do presidente foi que o Alexandre viria para São Paulo e que conversaria com ele sobre isso. Então, essa reunião, de fato, foi marcada e acontece hoje a partir das 2h30 da tarde no Palácio dos Bandeirantes. Eu conversei com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele me disse que o foco, o objetivo dessa conversa é o pedido de intervenção federal na Enel. Isso porque a concessão da Enel é de responsabilidade do governo federal. E para que isso aconteça, para que essa intervenção aconteça, claro, é necessário de um processo administrativo de intervenção liderado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A empresa tem o direito de se defender, é necessário realizar relatórios comprovando os impactos disso ao consumidor. Caso seja confirmada que a Enel não tenha competência, não tem condições de continuar atuando aqui em São Paulo, o Ministério de Minas e Energia propõe essa medida, propõe essa intervenção e o presidente da República é o responsável por publicar um decreto determinando essa intervenção e também nomeando um interventor para essa empresa. Esse também é o caminho defendido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ontem, mais uma vez, ele voltou a falar sobre isso. A gente separou um trechinho aqui no Jornal Gente. Vamos ouvir. A regulação pode fazer intervenção na empresa. A empresa é geradora de receita, só que ela não usa essa receita para fazer manutenção da rede, não usa essa receita para adequar a sua rede, não usa essa receita para automatizar, né, para investir em automação, para investir na resiliência, para investir na configuração da rede, para investir em poda, para investir em equipe. Então o interventor pode usar esse recurso, essa receita para fazer isso. E a gente deve começar a trabalhar na substituição da empresa, seja na transferência de controle, seja numa nova licitação de distribuição. Aí a pergunta que fica, que a gente está fazendo ao governo federal, vocês já estão raciocinando com isso? Porque se não fizer nada, chegar em 2028 e querer empurrar goela abaixo uma renovação do contrato de uma empresa dessa, não tem condição. Lembrando que o contrato com a Enel aqui em São Paulo termina em 2028. Na avaliação tanto do prefeito quanto do governador é que a empresa não tem condições de continuar atuando até 2028 e por isso, então, a saída na visão das duas autoridades, do governador e do prefeito, seria essa intervenção federal. Em nota, o que a Enel disse aqui à Rádio Bandeirantes, que realiza investimentos crescentes na área de concessão e que a empresa alega ainda ter reduzido o tempo médio de atendimento a ocorrências emergenciais e também conseguiu ali reduzir as interrupções de longa duração, aquelas acima de 24 horas, e também a mobilização das equipes de contingência de nível extremo aqui na cidade de São Paulo. Lembrando que ontem, 5 dias depois do vendaval, a Enel informou que o fornecimento de energia foi normalizado na Grande São Paulo. Volto com vocês. Mas tem gente ainda sem luz, viu? Ô Maju, olha pro céu aí, vê se tem nuvens aí, porque diz que vem chuva hoje à tarde em São Paulo, hein? Exatamente, Pedro. O que a gente tem, o último balanço aqui da Enel indica que 26 imóveis
26 mil imóveis seguem sem energia, isso em toda a região da Grande São Paulo, mas o que a Enel diz também, nota enviada agora há pouco aqui à Rádio Bandeirantes, que os números de clientes sem energia são dinâmicos e podem variar ao longo do dia. Isso acontece porque enquanto equipes restabelecem fornecimento em alguns pontos, novas ocorrências podem ser registradas em outros trechos da rede. Essa é a justificativa da Enel por ainda ter imóveis registrando falta de energia nesta terça-feira, 6 dias depois daquele vendaval na semana passada. E como você disse, há previsão de mais chuva e mais vento aí nos próximos dias aqui em São Paulo. Fala, Cláudio Humberto. Então, olha, eu agora nos últimos dias, inclusive no fim de semana, tive conversas com pessoas ligadas à área e tal, também da Agência Reguladora de Energia Elétrica, ANEEL. Esse processo de intervenção, que, por exemplo, é solicitado pelo governador de São Paulo, é uma coisa muito complexa, é um longo caminho, é demorado. E não é fácil, né? Há também questões políticas que interferem nisso. Por exemplo, a decisão, de fato, é do ministro de Minas e Energia. A agência reguladora ANEEL pode até recomendar a caducidade da concessão, por exemplo, que é a coisa mais próxima de ser feita, né? A mais rápida, digamos assim. O problema é que se já é uma dificuldade a ANEEL aprovar isso, né? Tem um diretor da ANEEL que é muito rigoroso. Na semana passada ele pediu, por exemplo, que isso fosse decretado em relação à Coelba, que está entregue na Bahia à ANEEL Energia. E, muito embora com razões sobejas para isso, ele simplesmente foi derrotado. Então, não é muito fácil conseguir aprovar isso no âmbito da ANEEL. Se for aprovado, a decisão será do ministro de Minas e Energia. O ministro de Minas e Energia do Lula está mesmo interessado em atender ao pedido do governador de São Paulo, que tem todas as condições de derrotar os seus candidatos nas eleições de 2026? Será que o governo Lula quer encher a bola do governador de São Paulo? Eu duvido. Depois disso, tem outros obstáculos. Tem um de caráter operacional, logístico. Por exemplo, não tem pessoal. Se de repente tudo isso acontece e é determinada a caducidade do contrato, afasta-se a Enel da distribuição de energia em São Paulo, se isso acontecer, não tem quem toque essa empresa. A ANEEL não tem estrutura, não tem pessoal, não existe no governo federal uma estrutura capaz de assumir a operação da Enel em São Paulo, ainda que provisoriamente, até que venha a ser feita outra licitação para selecionar uma nova distribuidora de energia, etc. e tal. Então, assim, é tudo muito demorado, inclusive em razão da licitação. Portanto, olha, a tendência é o que eu ouvi esses dias todos, inclusive ontem. A tendência é que aconteça o que sempre aconteceu. A Enel vai tomar multas bilionárias, não vai pagar, vai recorrer indefinidamente dessas multas e até o próximo apagão que vai acontecer com toda certeza quando houver algo muito parecido em São Paulo outra vez. Pois é, e acho que o prefeito e o governador estão no papel deles também, não é, Cláudio? Porque tem visto o caos instalado no local que deveria funcionar melhor. Que a gente está tratando aqui de dinheiro que está indo embora, a gente está tratando de comércio tendo prejuízo. E aí eles têm que fazer alguma coisa, mas tenho certeza que os dois sabem que é quase que um jogar para a galera, não é? Você não pode ver uma situação como essa em São Paulo, você ser o gestor e falar, não vai dar em nada mesmo, então deixa quieto. Agora, que não vai dar em nada, não vai mesmo. E a preocupação também, não é, Cláudio? Com como seria um processo, por exemplo, de substituição de uma empresa concessionária de energia? É uma operação muito complexa, muito complexa. E nós aqui estamos dentro desse balaio, né? Eu me preocupo bastante com esse assunto. A discussão séria seria essa, né, Thaís? Você abrir para várias empresas, né? Se abriu, como acontece em outros países, por exemplo. Modelo, você escolhe ali e aí elas vão ter que brigar entre elas. Não tem um monopólio, né, da distribuição de energia. Mas ninguém quer esse debate, não. Eles preferem a politiqueira barata, como a gente diz por aí, que é aparecer aí reclamando do problema quando eles não têm como resolver. Quando é outro problema, né? Problema, falta d'água aqui em São Paulo. Aí o governador não fala nada. Buraqueira pela cidade. Aí o prefeito também não fala nada. Então, cada um tem seu teto de vidro também aí para alguns assuntos. Olha, Cláudio,